Oi pessoal, meu nome é Ana e esse é o canal Vagando Entre Estantes. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e no vídeo de hoje eu gostaria de indicar 6 mangás escritos por autoras mulheres. Hoje eu vou indicar para vocês 6 mangás de autoras mulheres que são escritos, roteirizados e ilustrados por mulheres. O primeiro mangá dessa lista é Lovely Complex, Aya Nakahara. É a mangaka que escreve, ela roteiriza e ilustra o mangá. Esse mangá conta a história da dupla de comediantes Risa Koizumi e Atsushi Otani. A Risa é muito alta e o Otani é muito baixo. E eles, desde que eles se conheceram, eles brigam por tudo. E o professor responsável pela turma deles na escola apelidou eles de Al-Hashin Kyojin, que é uma dupla de comediantes japoneses, em que um é mais alto e o outro mais baixo, que equivaleria ao gordo e o magro pra gente aqui do ocidente, né? Uma dupla de comediantes que são o extremo oposto um do outro. E com o tempo essa amizade vai evoluindo e os sentimentos vão surgindo. Bom, eu gostei bastante dessa história, ele é um shoujo, e ele é um romance adolescente fofinho, ele não consegue fugir desse clichê, né, de se passar numa escola e ser um romance, mas a autora trata de temas importantes como estereótipos, bullying e até padrões de gênero de uma forma bastante leve e divertida. E além disso também tem outros personagens que vão surgindo na história e a gente vai conhecendo a história deles. Não fica aquele foco só na casal principal, cada personagem tem a sua história, seus problemas. E apesar de não conseguir fugir de todos os clichês desse tipo de história, eu acredito que Lovely Complex é um mangá que foge bastante do lugar comum. E se você tá procurando um mangá que é mais uma comédia romântica e escrito por um autor e bem escrito, bem feito, eu acho que Lovely Complex é uma boa opção. Outro mangá é Ori Monogatari, que ele é escrito pela Kazumi Kawahara e a arte é feita pela Haruko. Esse é um shoujo mais próximo do tradicional, ele foca no relacionamento romântico e ele conta a história do Takeo, por isso se chama Ori Monogatari, minha história. É a história do Takeo Golda, que é esse carinha aqui que ele é um adolescente, mas ele não parece, ele é um cara alto, grosseirão, fortão. Ele tem um forte senso de justiça e é bastante gentil até, mas as pessoas não veem isso. E a história vai tratar principalmente que as aparências enganam. E bom, um dia ele tá indo pra escola com um amigo dele, o Sunakawa, que é totalmente oposto dele, né? O cara bonitinho, parece o príncipe encantado. E aí eles encontram uma menina que tá sendo assediada no metrô e ela não tem saída, ela fica lá com medo, ela é pequenininha e o cara é mais alto e ela tá com medo. E aí vai lá o Takeo e defende ela e expõe o cara. O Takeo acaba acreditando que a Yamato ficou achando que quem salvou ela foi o Sunakawa, porque é o que sempre acontece. Quando ele salva alguém, todo mundo acha que quem salvou foi o Sunakawa, não ele, porque ele tem cara de mal. Só que aí, enfim, ele vai tentando ajudar a Yamato a ficar com o Sunakawa, porque ele acha que ela tá apaixonada. E qual é a surpresa dele quando ele descobre que, na verdade, a Yamato gosta é dele. E a história vai tratar do relacionamento deles, que todo mundo vê como algo estranho, porque a Yamato é uma menina bonitinha, fofinha, como é que ela tá com um cara feio desses? E o ponto forte do mangá é exatamente esse, é mostrar que as aparências enganam. Até mesmo os outros personagens secundários que aparecem, eles são bem diferentes do que a aparência deles mostra, né? Você imagina uma coisa pela aparência e à medida que você vai conhecendo eles, você vai vendo que a personalidade deles não necessariamente tem a ver com a sua aparência. Pra quem tá afim de um romancinho mais água com açúcar, eu acho que esse vale a pena. Ele foge de alguns clichês dos relacionamentos amorosos, né? E então eu acho que esse também é uma história que vale a pena ser acompanhada. O próximo da minha lista é Codinome Sailor V, que é um volume... Aqui tem volume 1, mas na verdade ele é volume único. Ele é da autoria da Naoko Takeishi, que é a mesma autora de Sailor Moon. Então a Naoko fez um mangá, eu não lembro se esse mangá é anterior ou posterior a Sailor Moon, mas aqui a gente vê só a história da Sailor Venus, antes dela descobrir que é uma Sailor Senshi e que ela é defensora da Princesa da Lua. Aqui a gente conhece a Minako Aino quando ela conhece o Artemis, que é o gatinho branco dela, que diz a ela que ela é uma guerreira da Terra, uma protetora da Terra, e ela deve usar o codinome Sailor V e tentar conciliar essa vida de heroína e defender a cidade dela dos vilões e ainda ser uma adolescente normal. A história é bem divertida. A Naoko, eu acho que ela inovou um pouco quando ela lançou Sailor Moon, né? Você tem meninas como protagonistas da história, elas são as heroínas, elas salvam o dia e elas não necessariamente precisam de um namorado para muita coisa além de namorar. Pra quem é fã da Sailor Moon e ainda não conhece esse mangá,
Ele é um volume único, então ele vale muito a pena. O próximo da minha lista é Kobato, que é da Clamp. Quem já acompanha meu canal sabe que eu falo muito sobre os mangás da Clamp, que eu gosto muito. A Clamp ou o Clamp é um grupo de mangakas, mulheres, são 4 mulheres atualmente, mas já foram mais, que elas se juntaram para escrever e produzir mangás. E elas criam histórias que abordam os sentimentos nas suas formas mais puras. E um dos meus preferidos da Clamp é Kobato. A Clamp é conhecida principalmente por causa de Card Captor Sakura e Guerreiras Mágicas de Heart. Eu gosto desses também, mas um dos meus preferidos ainda é Kobato. Kobato é uma história rápida de 6 volumes sobre uma menininha bastante fofa e desastrada, que é a Kobato, mas que ela tem boas intenções sempre, ela sempre quer ajudar as pessoas. E ela caiu na Terra junto com seu amigo Yorogi-san, que é esse cachorrinho aqui muito fofo, que ele vai orientar ela a ajudar pessoas e a curar corações partidos. E toda vez que ela ajuda uma pessoa e cura um coração partido, ela ganha um cristalzinho colorido na garrafa que ela carrega. E no dia que essa garrafa estiver toda cheia, ela vai conseguir alcançar o seu maior desejo. E, enfim, acho muito legal. Só lendo pra vocês saberem do que se trata e quanto é bom. O próximo mangá é Fullmetal Alchemist, que diferente dos outros que eu mostrei até agora, né, a maioria são shoujos, nem todos focados no personagem feminino, né, teve o Ore Monogatari, que é focado no personagem masculino, mas Fullmetal Alchemist é um mangá shonen. Mas por que ele é interessante? Além de ser escrito por uma mangaka mulher, a Hiromu Arakawa, ele é um dos melhores shonens, pelo menos no meu ver, né, um dos que eu mais gosto, e é escrito por uma mulher, e eu acho ele bastante interessante. Ele trata de um mundo onde a ciência é chamada de alquimia, e essa alquimia é baseada na troca equivalente. Dito isso, nós temos 2 irmãos, os irmãos Eric, o Edward e o Alphonse. Eles são muito jovens, são crianças ainda, mas estão estudando alquimia, e eles perderam a mãe deles, e então eles resolvem recriar a mãe deles e fazer ela voltar à vida através da alquimia. Só que assim, eles acabam quebrando um grande tabu da alquimia, que é a recriação de humanos artificiais. E aí eles acabam perdendo seus corpos, o Alphonse perde o corpo todo e só resta a alma, e o próprio Edward perde um braço e uma perna, e ele prende a alma do irmão dentro de uma armadura vazia. E a história do mangá vai girar em torno dos irmãos buscarem uma forma de retornarem aos seus corpos originais. A história é feita de altos e baixos, muitos personagens, histórias que se cruzam, mas eu acho bastante interessante. Ela conseguiu manter a história bastante coesa, e acho que o fato de ser uma autora mulher dentro de um gênero majoritariamente masculino, ou pelo menos voltado para o público masculino, eu acho bem legal. E por último, mas não menos importante, Mixa, do Studio Seasons, que eu gosto de chamar de o Clamp brasileiro, porque eles têm alguns paralelos com o Clamp, né? São 4 mangakas mulheres, só que elas são brasileiras, e elas se reuniram para escrever mangás. O traço delas eu acho um pouco próximo também, um pouco parecido com o traço do Clamp. As histórias não chegam a ser parecidas, na verdade. Essa, por exemplo, Mixa, é a história sobre uma corrida. Ela foca na história do Canis, que é um dos filhos mais jovens do rei Fonduk, e ele quer provar para o rei o seu valor, que ele é tão forte quanto os irmãos, numa corrida. E ele vai participar da corrida de Mixa. Aí, a partir daí, ele vai encontrando um cara que vai construir a máquina que ele vai usar para correr, os outros oponentes dele durante a corrida, e a história é bem interessante, bem divertida, a narrativa. A própria arte do mangá eu também acho muito, muito bonita. O formato eu achei um pouco diferente, né, grande, mas dá para apreciar muito bem a história, porque os traços dela são maravilhosos e, enfim, dá vontade de você querer acompanhar as outras histórias das autoras. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista de mangás. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo. Eu gosto muito de mangás, então eu sempre estou indicando por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora. Deixa nos comentários que outros tipos de quadrinhos vocês gostariam que eu indicasse. Aproveita se você ainda não me viu falar sobre mangás. Vão aparecer aqui de lado outros vídeos que possam te interessar também. Boas leituras e até a próxima!